que você abra a sua mente. Quais são as pessoas que Deus está procurando? Quais são as pessoas que Deus pode contar? Quem são as pessoas com quem o Espírito Santo quer agir? Porque talvez você pergunte, por que não são todas as pessoas que são abençoadas? Por que não são todas as pessoas que Deus se manifesta na vida delas de maneira grande, de maneira extraordinária? Por que só alguns têm um testemunho para contar, outros ainda não? Por que talvez você ainda não contou um testemunho? Você ainda não viu algo na sua vida que mostra a grandeza de Deus? Deus está à procura dos revoltados. Se tem uma qualidade que Deus está procurando nas pessoas, se tem uma qualidade, se tem um atributo que Deus procura nas pessoas, para que nelas Ele se manifeste, para que nelas Ele faça coisas grandes, Ele faça prodígios e maravilhas, se tem uma qualidade, se tem um atributo do qual Deus quer encontrar nas pessoas, essa é a revolta. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e só é esforçada a pessoa que é revoltada, que não aceita viver nesse mundo, porque a revolta é um sentimento de indignação. Quem são as pessoas que se revoltam? O que é a revolta? É quando você não aceita, é quando você não se conforma com uma determinada situação. Então, quem não aceita viver nesse mundo, quem não aceita ter a sua alma condenada ao inferno, quem não aceita viver uma vida de dor e sofrimento, se entrega a Deus, se rende a Deus, busca a Deus de todo o seu coração. Ela toma atitudes que forem necessárias. Se é para se entregar, então ela vai e se entrega. Se é para abandonar o pecado, então ela vai lá e abandona. O que for preciso, ela faz, porque ela não aceita viver nesse mundo. Então Deus, Ele procura os revoltados, e são atitudes que nos mostram a revolta. Então, quando Deus escolheu Moisés, por que Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida? Porque Deus encontrou nele uma revolta. A primeira vez que a gente encontra um sentimento de revolta na história de Moisés, a primeira vez que na Bíblia nós encontramos revolta em Moisés, foi lá no capítulo 2 de Êxodo, quando ele diz assim, capítulo 2, versículo 11: E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Uma coisa que eu quero que você entenda com esse versículo é o seguinte: quando Moisés ficou sabendo que ele não era egípcio e sim hebreu, então ele, curioso, saiu do palácio, porque se você não conhece a história de Moisés, ele cresceu no palácio. Quem criou ele foi a filha de Faraó. Então ele cresceu como um príncipe, a vida toda dentro de um palácio. Então, quando ele ficou sabendo que na verdade ele pertencia aos hebreus, que a sua família vinha dos hebreus, que ele não era de fato um egípcio e sim descendente dos hebreus, então ele saiu para ver como era a vida dos hebreus. E logo que ele se deparou com um egípcio açoitando, humilhando, jogando cargas excessivas sobre um dos hebreus, aquilo despertou em Moisés uma revolta. Ele olhou para aquela situação e não aceitou o fato daquela injustiça, porque a pessoa tem que trabalhar, tudo bem,
mas ser obrigada a carregar uma carga do qual ela não suporta e ainda apanhar por causa disso. Então ele não aceitou aquela situação, ele se revoltou. Ele não aceitou ver um dos seus irmãos, porque agora ele sabia que fazia parte daquele povo, sendo humilhado daquele jeito. Ele não aceitou. E na sua revolta, ele tomou essa atitude de matar o egípcio. Foi lá e atacou o egípcio e acabou matando ele. É claro que essa atitude que ele tomou foi errada. E justamente por isso, ele teve que sair fugido do Egito, viver durante 40 anos no deserto, para só aí, depois desse período, ele voltar para o Egito para cumprir a missão que Deus havia lhe ordenado. Quer dizer, ele atrasou a obra de Deus na vida dele 40 anos por causa desse erro que ele cometeu de matar o egípcio. Mas o que foi que Deus enxergou em Moisés nessa atitude? Embora o que ele fez foi errado em relação ao egípcio, mas o que chamou a atenção de Deus em Moisés foi a revolta. De não aceitar ver um dos hebreus, que agora ele sabia que era um dos seus irmãos, sendo açoitado, humilhado. Então, essa é a qualidade que Deus procura em cada um de nós. É isso que Deus precisa enxergar em cada um de nós. Uma revolta, ao passo de que nós não venhamos aceitar viver humilhados. Você não pode aceitar ser injustiçado, você não pode aceitar viver nesse mundo escravo da dívida, escravo da doença, escravo dos vícios, escravo de uma família ou de um casamento, de uma vida sentimental destruída, que não se realiza, que não se concretiza, os seus sonhos e projetos que nunca saem do papel. Você não pode aceitar isso. E é essa indignação, esse pensamento de não aceitar as circunstâncias que fazem de você uma pessoa revoltada. Então, Deus quer fazer prodígios e maravilhas na sua vida, porém, Ele precisa encontrar em você alguém que seja revoltado, revoltada, indignado. O mundo está de cabeça para baixo por causa da situação que nós estamos vivendo aí fora. Aí tem muitas pessoas se desesperando, muitas pessoas preocupadas, aflitas, angustiadas por causa disso. Tem aquelas que se entregaram, que se renderam, que já não tem mais perspectiva nenhuma de vida. Mas tem aqueles que não aceitam e que vão para cima e que dizem assim, que pensam assim: Deus não vai me desamparar. Deus não vai me deixar sozinho nesse momento, nessa situação. Pelo contrário, agora é que eu vou mostrar que Deus é comigo, porque eu não aceito ser mais um. Entenderam? Então, nós estamos falando sobre isso porque agora é que é a hora de mostrar que você tem revolta. Deus precisa encontrar essa qualidade em você, de um revoltado, de uma revoltada, para que ele se manifeste de maneira poderosa na sua vida. Então, o que chamou a atenção de Deus em Moisés, o que fez Deus preparar Moisés para ser o libertador do seu povo, foi porque ele encontrou nele revolta, indignação. O fato de ele não aceitar ver o seu povo, que ele recentemente ficou sabendo que fazia parte, viver naquela situação, sendo humilhado, sendo escravo. E ele tomou atitudes para isso. Ele lutou por aquele povo. E Deus usou ele por causa da sua revolta. Então, se revolte contra os problemas. Se revolte contra a situação. Se revolte contra as dívidas, a miséria, a doença, os problemas familiares. Não aceite. Não fique abatido, não fique prostrado diante das circunstâncias. Não. Seja forte, seja valente, seja revoltado, que aí Deus vai contar com você. Tá certo? Essa é a palavra que eu queria. Aliás, essa é a palavra que você tem que colocar em prática todo dia.
até mesmo para alcançar o reino de Deus. Você quer ser salvo? Você quer receber o Espírito Santo? Deus quer encontrar em você revolta. Porque quando você não aceita viver nesse mundo, quando você não aceita mais fazer parte desse mundo, quando você não aceita mais ser escravo do pecado, quando você não aceita mais viver à mercê dos seus próprios instintos, das suas próprias vontades, e se rende, e se entrega, e busca o Espírito Santo de todo o seu coração, quando você rasga a sua alma, você rasga o seu coração e se entrega de fato, de verdade para Deus, então Ele vem e tira.